Segundo livro de Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no 8º ano de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei. E as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, a esses o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no ano 9º do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada na fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava como o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases
e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e os apagadores, os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de ouro, que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas e o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos os utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias juntou a eles e aos homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxe, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxe eram Seba, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruzeus, e os Causlueus, dos quais procederam os Filisteus e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg e Reu.
Serug, Naor, Tera. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote e Quedar, e Adbeel, e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joxã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joxã foram Sabá e Dedã, e os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E os filhos, e a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, e Sefo, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. Os filhos de Aná foram Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, na terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morreu Baal-Anã, Hadad reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade, Paú. E o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Mezaabe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Er, Ionã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, e os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Aminadab, o segundo, e Simei, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Uzem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote, e os filhos dessa foram estes, Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel.
Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara, e esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim, e Équer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo. Ele deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã e a Mosa, e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem e Jotão, e Jeza e Pelete, e Efá e Saaf. De Maaca, a concubina, gerou Calebe, a Sebre e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriat e Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat e Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat e Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote e Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatistas. Estes são os queneus que vieram a Amate, pai da casa de Recado.